Amém? Texto de Lucas, capítulo 3. Dá minha Bíblia aí, pastor, por favor. Embora nós foi arrumada aqui a mesa da ceia, vocês não estão vendo aquela caixinha da sugestão de Jetro, tá? O conselho de Jetro. Continua, o conselho de Jetro vai continuar aí, tá bom? Então você que tem alguma sugestão e gostaria de fazê-lo, duas coisas eu peço para você. Seja claro, não precisa ser amplo, tá? Seja claro o que você quer sugerir. Outra coisa que seria muito bom, aquele que sugere se prontifica também, tá bom? Porque às vezes a gente vê uma necessidade, mas às vezes nós não queremos nos colocar para suprir essa necessidade. É bom, mas é só metade do que é bom. O bom seria que você sugerisse e você se dispusesse para suprir essa necessidade também. Tudo bem? Então vamos abrir lá. Não abri fui eu. Esse livro é fácil, né? Lucas. Não é não, irmão João? Lucas está no Velho ou no Novo Testamento, irmão João? Não pode, se o André assoviar, não pode, André. Ponto negativo. Lucas está no Velho ou no Novo Testamento, irmão João? Aê, Novo Testamento, é isso aí. Salvo pelo gongo, glória a Deus. Ele não assoviou não, né? É porque esse menino é obediente. Ele é obediente. Até porque ele for pensando assim, se eu assoviar, o pastor que for pegar o cachorro para dar banho outra vez, ele vai dar uma ordem pro melão, dar uma mordida, né? Então é melhor ficar quieto, ficar na minha aqui. Lucas capítulo 3. Tem gente vendo a gente aí na live aí, pastor? Participando do culto? Acho ou tem? Acho ou tem? Tem mesmo? Ah, tá, não dá para saber, né? Amém. Só o Clebson, só? Tem 5 pessoas? Ah, tá bom. Então, um beijo, um abraço para essas 5 pessoas, viu? Que você possa continuar até o final. Lucas 3,15. Se o pastor Clebson estiver vendo a gente aí, meu amigo, acabou a férias, hein? Acabou, agora já tomou muito banho de praia, já chupou muito sorvete, tomou muito... Como é que chama aquele chamate? Que é geladinho que vende lá na praia? É no Rio? Lá, aqui no que ele foi, não tem? Ah, duvido que não tem. Na praia tem um monte de coisa, não tem não? Água de coco. O meu medo é isso aí, o pastor Cleber gostar e não quiser mais voltar, entendeu? Tomando nossa água de coco, chazinho, comendo lanchinho, não quer mais voltar. Pastor Cleber, um beijo para você, viu, filho? E para todos que estão aí junto conosco. Lucas capítulo 3, verso 15. Deixa eu ler esse versículo aqui. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Diga comigo assim: o povo estava em grande expectativa. Feche seus olhos, acalme seu coração, diga para você mesmo: acalma o coração. O Senhor tem uma palavra para você. Acalma minha alma. O Senhor tem uma palavra para você. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde e início de noite. Só podemos estar onde nós estamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que esta palavra, Senhor, como sempre, que tem o poder para separar o espírito da alma, penetrar em lugares desconhecidos por nós mesmos dentro de nós. Que seja esta palavra, Senhor, que penetre os corações, em nome de Jesus. Eu fiquei pensando o que falar, né? Toda virada de ano a gente fica pensando, né, no que falar, né? Aí vem várias coisas na cabeça da gente. Deixar a mala, as coisas ruins para trás, deixar o passado para trás. E tudo isso a gente já ouviu muitas vezes. Tá tudo bem com o Fernando, filho? Tá? Manda um abraço e um beijo para ele, viu? A gente fica pensando o que falar. E eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, eu quero começar o ano. Não que eu não tenha feito isso nesse ano de 2022 que já se passou. Mas eu quero começar esse ano. O Senhor me deu uma palavra para levar para aquele povo, seja quem for, estiver presente ou estiver na live, mas que seja uma palavra derramada do céu para o seu povo. E eu entendi que Deus plantou isso no meu coração.
quais são as expectativas? Antes de eu fazer essa pergunta, hoje eu fiz essa pergunta lá em casa, um pouquinho antes do almoço, embora estava todo mundo meio mais interessado no almoço do que em ficar especulando as respostas, né? Mas mesmo assim eu pude contar com o auxílio de cada um que estava presente lá em casa. Eu perguntei para os meus filhos, meu genro, os que estavam presentes, para o próprio Eliseu. O Eliseu está parecendo até mais velho agora, né? Ficou com o cabelo ali meio branco, acho que ele ficou com inveja de mim, quis colocar uns cabelinho branco. Eu perguntei assim: você tem expectativa para esse ano de 2023? É certo que você tem. Mas qual é a sua maior expectativa para esse ano de 2023? E cada um deles foi falando algumas coisas. O Eliseu, por exemplo, disse que ele tem uma expectativa muito grande na área profissional. Acredito eu que é para crescer na empresa, né? Ser promovido, talvez ganhar mais. Não é verdade? É isso aí. Perguntei para Maria Rita, né, Maria Rita? Você lembra o que você respondeu para mim, Maria? Lembra? Então fala para mim, o que você respondeu? Existem alguns problemas, como todos nós temos naqueles que trabalham secularmente, existem problemas. Então uma das expectativas que a Maria Rita espera ser suprida é que os problemas que existem no lugar onde ela trabalha possam ser solucionados. Expectativas, meus irmãos, não são coisas que estão relacionadas, acredito eu, em coisas que estão localizadas no futuro distante, mas em realizações que são muito mais próximas. Não é algo que você pensa assim, daqui a 20 anos eu gostaria de ter uma empresa, ou eu gostaria de chegar a determinado lugar, ou eu gostaria de adquirir um imóvel. Não, são coisas mais próximas. Sabe aquele negócio que hoje eu falando com o Gustavo, falei: Gustavo, arruma o rosto de uma pessoa, ele até colocou aquela moça ali. Falei: arruma o rosto de alguém que está transmitindo no seu olhar, no seu semblante, uma expectativa. E ali a gente começou um pouco a guerra ali, né, Gustavo? Uma hora vinha um rosto, eu falei assim: esse rosto está transmitindo muito mais assim, puxa, que presente legal, não é isso, né? Outro vinha lá, poxa vida, eu estou com medo, e até de repente a gente acabou encontrando, Gustavo acabou encontrando essa imagem. Se eu perguntasse para você, qual a expectativa maior que você tem para esse ano de 2023? Por exemplo, eu acredito que alguns de nós, se não todos, não quero ser exagerado, mas nós esperávamos que o final de ano, no que diz respeito ao desfecho da história política, fosse diferente, não é verdade? Não estou dizendo que todos esperavam isso, alguns esperavam aquilo que aconteceu, outros esperavam que poderia ser diferente. E olha, eu vou dizer para vocês, aqueles que assistiam lives, como eu, que fiquei escravizado com isso, muitas vezes fiquei escravizado com isso, a expectativa ainda foi maior. Até porque aqueles que gravavam suas lives falaram assim: fica tranquilo, isso é uma estratégia. Você acha que ele ia fazer isso só por causa disso? Calma, o negócio não terminou. E aquele negócio ia sempre acendendo dentro da gente. De repente, pode ser que mude, né? Mas o que a gente viu até o presente momento, olha o sorriso da passando de deboche da minha cara, né? Mas qual é a sua maior expectativa para esse ano de 2023? Você pode talvez relacionar algumas, mas eu gostaria que agora, sem você falar, pensasse na maior expectativa que você tem. Nós temos expectativas no âmbito profissional, aqueles que estão fazendo faculdade, a expectativa talvez é o último ano, quer terminar. Algumas pessoas que estão fazendo um tratamento na área da saúde, que tem um problema talvez até que se tornou crônico, de repente falam: eu espero que esse ano termine tudo. Como nós vimos o testemunho da Ju, né, Ju? A Ju foi contando testemunho, até que aconteceu que Deus concluiu a obra que Ele começou. E eu acredito, é a sua essência, né, filha? Mas eu acredito que uma das expectativas da Juliana sempre foi essa questão da cura, não é verdade? De se ver liberto disso. Qual é a sua maior expectativa? Ou melhor, qual expectativa, por ser tão grande dentro de você, que gerou talvez até uma convicção a ponto de você falar assim: eu vou alimentar isso. Eu vou alimentar porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, de janeiro a dezembro, em algum momento, isso vai acontecer.
Já pensou nela? Guarda para você. Talvez algumas que eu vou citar aqui correspondam àquilo que você pensou agora. Mudanças na sua vida relacional. E quando eu digo relacional, não é só marido e mulher. É pai e filho, filho e pai. Às vezes companheiros de trabalho. Às vezes você trabalha num lugar, mas o relacionamento com as pessoas no lugar onde você trabalha é difícil. E você precisa do trabalho. Mas também todas as vezes que você levanta pela manhã e você fala, vou ter que encarar o sujeito, aquela sujeita, poxa, é difícil. Vale a pena pensar que às vezes não é só o sujeito, é a sujeita, pode ser você também, tá? Então leve isso em consideração também. Mudanças talvez na sua vida profissional, na sua vida afetiva. Eu não sei se é o caso de alguém aqui. Mas quantas pessoas estão machucadas emocionalmente por conta de relacionamentos que terminaram, por conta de relacionamentos que ainda perduram, mas que não existe mais confiança, não existe mais cumplicidade. E você deseja que nesse ano de 2023, a sua maior expectativa é que haja mudança nessa área. Talvez alguns digam assim, pastor, eu admito que eu estou frustrado ou estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Isso não é feio, meus irmãos, porque muitas vezes eu digo isso para mim mesmo, Douglas. Senhor, eu estou insatisfeito com a minha vida espiritual. Eu quero mudar, me ajuda. Eu não estou contente do jeito que estou conduzindo a minha vida com o Senhor. Eu não estou. E eu sei que o problema não é o Senhor, o problema sou eu. E essa insatisfação existe dentro de mim. E isso, de certa forma, relativamente é bom, porque faz com que você não se acomode naquilo que você pode, vamos usar esse termo, não sei se é o mais adequado, que você pode evoluir, que você pode avançar. Talvez alguns digam assim, pastor, a minha maior expectativa nesse ano de 2023 é que eu faça aquela viagem dos meus sonhos. Ou é errado? Não. De repente você tem o desejo de ir para um determinado lugar. E talvez por causa das suas condições financeiras, ou talvez não é nem pela condição, mas por causa das suas prioridades no momento, ainda não foi possível. Mas é um sonho. É um desejo que você tem, e não é pecado. Vale sempre a pena consultar o Senhor. Para onde quer que você vá, mesmo que o lugar onde você vá, o que você vai fazer não é pecado, mas vale sempre a pena você consultar o Senhor para ver se é a hora e que se aquilo que você está fazendo é algo que você está fazendo na força do seu braço ou é algo que Deus está concedendo para você. Talvez você diga, eu espero que neste ano a minha saúde melhore. Quantas pessoas estão cansadas de sair de um problema de saúde e entrar em outro? Verdade ou mentira? Eu sei porque eu já vivi também fase assim mesmo. Quando não dói a perna, dói o braço. Quando não dói o braço, dói a coluna. Quando não dói a coluna, dói o pescoço. Quando dói o pescoço, dói o estômago. Quando dói o estômago, dói a cabeça. Aí você fala, pô, toda hora. Chega uma hora que cansa. A gente cansa de ficar doente. Eu não sei você. A não sei que você fala assim, eu vejo a hora da próxima doença chegar, porque aí já vou ganhar 3 dias de atestado, uma semana de atestado. Não. Talvez, o seu maior anseio, o seu maior desejo, sua maior aspiração, sua maior expectativa para esse ano, é que a sua saúde mude. Ninguém merece, ano após ano, o mesmo problema. Meu pai, alguns aqui conheceram, ele fez 739 ressonâncias. Toda hora fazia, seu Geraldo, o problema é esse. Medicava, nunca resolveram o problema dele, nunca. Toda mão, vai fazer. Um dia eu falei assim, doutor, outra ressonância? Nós temos que fazer assim, mas eu falei, desculpe, o profissional é o senhor, mas o senhor pediu essa ressonância para quê? Porque é o seguinte, toda vez que pede ressonância, prescreve o remédio, não resolve. Só que isso aqui, a gente tem que ir avaliando o quadro, é verdade, mas já se passaram 17 anos. E ele morreu com problema. Dentre outros que tinha, morreu com problema. Então, às vezes, a pessoa falou, pô, minha mãe, eu via o meu pai, uma das expectativas do meu pai, ele sempre falou assim, eu quero ser curado, eu quero poder andar, eu quero poder soltar essa muleta, eu quero ser autônomo na minha vida. Meu pai tinha dificuldades, quando ele tinha que fazer sua higiene pessoal de lavar o rosto. A mão não chegava até o rosto, ele tinha que pedir auxílio da outra mão. É difícil. Alguns podem dizer o seguinte, pastor, eu espero que nesse ano
Eu acabo com as minhas dívidas, não aguento mais dívida. Que pensa um negócio que destrói a vida emocional da pessoa, são as dívidas. A pessoa deita com a dívida, ela acorda com a dívida. Passa o dia com a dívida. Ela vai dormir pensando na dívida e assim é um dia após o outro. E o pior, que ela olha e fala assim, eu não vejo sequer uma centelha de esperança para que eu consiga saldar essa dívida. Porque até a proposta que o banco fez de parcelar, nem as parcelas eu posso pagar. Qual é a sua expectativa para esse ano de 2023? Quando eu perguntei isso lá em casa, alguns disseram assim, olha, eu ainda não pensei nisso. Ainda não pensei. Mas a verdade é que, escrito ou não escrito, nós criamos expectativas dentro de nós, para determinadas áreas da nossa vida. E nós criamos justamente que nós esperamos que aquilo que a gente está esperando venha acontecer. Aí eu perguntei até para o Heber, mas por exemplo, se você criar uma expectativa e ela não for suprida, não vem a frustração e não é ruim? Ele falou assim, pastor, mas ele me deu uma resposta que me surpreendeu, e obrigado por isso, hein? Vou usar aqui. Já dei a autoria, agora deixa comigo. Ele disse assim, pois é, pastor, mas tem um lado bom disso. Eu fiquei pensando, mas qual o lado bom de uma expectativa que ele lutou, que não foi suprida, e ele ficou frustrado? Ele falou assim, pelo menos eu nunca vou morrer com a impressão de que eu nunca tentei. Não é verdade? O que eu pensei, eu lutei, mas não consegui. O duro é você criar expectativa, você lutar por aquilo, você não ser suprido, mas depois vinha a dúvida, será que eu fiz também o que eu tinha que ter feito? Isso acontece muito na nossa vida espiritual, né? Eu quero mudar, mas será que a gente vai estar fazendo alguma coisa para que isso mude também? Que o problema não é você frustrar-se, o problema é você ficar na dúvida se você investiu o que você poderia ter investido para que aquela expectativa, no que dependesse de você, pudesse ser o quê? Suprida. Eu não sei quais são as suas expectativas para esse ano, mas eu gostaria de sugerir algumas áreas em que você poderia criar expectativas. Pastor, eu não gosto disso, hein? O senhor vai falar de um negócio que eu não gosto. Eu já criei expectativas. Eu já sou uma pessoa frustrada justamente pelas expectativas não correspondidas. E todo final de ano é isso. Então eu prefiro, mas acredite em mim, essas expectativas você pode criar. Eu sei que ao vivenciá-las, existe uma parte nesse processo que vai depender de você. Mas todas essas expectativas são saudáveis. E elas vão contribuir e muito para a sua vida. Eu queria que hoje você prestasse bastante atenção sobre essas expectativas que você pode criar, você pode alimentar, e que eu vou dizer para você, que você tem toda a possibilidade de não ficar frustrado dessa expectativa não corresponder. Porque nós criamos expectativas, mas nós criamos expectativas muito voltado para esse tempo. Por exemplo, ninguém vive aqui pensando quando vai morrer, não é verdade? Isso é horrível. Mas nós sabemos que nós vamos morrer. Ninguém fica vivendo uma vida pensando assim, e se eu ficar doente? Mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém vive a vida preocupado assim, eu tenho dinheiro agora, mas e agora com esse novo governo? A gasolina vai para 9,15. E agora, o que vai acontecer? Eu trabalho com entrega, como é que eu vou fazer? Você não vai ficar vivendo pensando nisso, mas pode acontecer. A gasolina pode subir aí. Aliás, pode subir muitas outras coisas. Talvez o que não suba é o seu salário, mas outras coisas podem subir. Eu queria que você aprendesse a criar expectativas, mas expectativas saudáveis. E além de saudáveis, expectativas que são realizáveis, expectativas que são, elas vão se realizar, se concretizar, ora mais cedo, ora mais tarde. E se você viver da perspectiva dessas expectativas, eu tenho certeza que tanto eu quanto você, nós vamos viver uma vida melhor.
A expectativa de que estamos mais próximos da parousia. Eu sei que esse nome não é comum para você. Quem já ouviu esse nome? Tirando o pastor aqui. Nunca ouviu esse nome, né? Você já ouviu falar sobre a volta de Cristo? Pois é, parousia significa esse advento. A volta de Cristo Jesus Cristo. Se você viver na expectativa de que nós estamos mais próximos da concretização da volta de Cristo. Ah, pastor, mas essa história eu já escuto há muitos anos. É verdade. Se você já escuta há 20 anos, você está 20 anos mais próximo da volta de Cristo. Se você já escuta há 30, 40 ou 50 anos, você está 50 anos mais próximo da volta de Cristo. Mas a verdade é que poucos de nós estamos vivendo esta vida, criando esta expectativa de alegria no nosso coração, de que a volta de Cristo não deve ser algo que nos amedronte, que a volta de Cristo não deve ser algo que nos assuste, que a volta de Cristo não deve ser algo que faz com que eu fique oprimido e preocupado, mas a volta de Cristo inicialmente, embora nós precisamos viver uma vida de vigilância, a volta de Cristo deve gerar dentro de mim uma alegria. Sabe aquela história que você trabalha o ano todinho, inclusive acho que foi a Michelle que sugeriu isso hoje lá, você trabalha o ano todo, que você fala assim, eu vou fazer uma viagem, quando chegar em agosto, setembro, vou fazer uma viagem. Então eu contrato um pacote, vou começar a pagar aqui em janeiro e vou terminar de pagar em agosto. Quando chegar em agosto, eu já paguei tudo e vou ter direito a tudo. Fala para mim se é verdade ou mentira. A hora que chega no mês de junho, o mês de julho, o mês, você já acertou lá as férias, já está tudo certo, já tem o dinheirinho guardado, já revisou o carro, é julho, é junho, julho, você fala, é o mês que vem está tudo certo. Aí o pastor vem assim, vai ser a inauguração da igreja, você não vai poder ir. Você fala assim, pastor, me desculpe, mas eu vou faltar no aniversário da igreja, mas eu vou, porque eu criei expectativas com essa viagem. Eu não posso faltar, aliás, faz muitos anos que eu não vou nesse lugar. Eu sonho com essa viagem, eu não vejo a hora que chega esse dia. Meu irmão, minha irmã, é isso que nós temos que viver, essa expectativa da volta de Cristo. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. A Bíblia diz que Ele virá como um ladrão, mas a verdade é que Ele vai voltar. Cantamos a música aqui que Cristo vai voltar, e nós precisamos criar essa expectativa. Senhor, quando o Senhor volta? Quando o Senhor volta? Senhor, eu não vejo a hora da sua volta. Eu sei que algumas pessoas acham que esse sentimento de Cristo voltar logo é um pouco egoísta. Por quê? Eles alegam dizer o seguinte, mas e as pessoas que estão se perdendo? Pois é, um motivo maior para você se preocupar. Se você não está anunciando o Evangelho, então anuncie o Evangelho. Tente imaginar um cenário em que você pudesse assistir tudo sentado ao lado de Deus, e talvez Deus pudesse dizer para você, sabe por que eu não voltei ainda? Porque tem 35 pessoas que ainda precisam ouvir a minha mensagem. Aí você diga assim para Deus, então envia alguém. Ele fala, mas esse alguém é você. Só está faltando você falar para 35 da minha mensagem, das boas novas para ela, que eu venho. O que você iria fazer? Primeiro você ficar envergonhado. Eu falo assim, Senhor, quanto tempo o Senhor está retardando essa sua volta por conta que eu não falei para essas pessoas? Ih, rapaz, tá? Já tem tempo, hein? Já tem muito tempo que eu queria ter voltado, só não voltei porque eu estou esperando você, porque esse papel é seu. Dessas pessoas está relacionado a você. Eu acho que a igreja, ela acabou perdendo essa questão, essa expectativa. Cristo vai voltar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E nós não podemos, esse é o tipo de expectativa que nós precisamos alimentar dentro de nós. E nem perder isso, não ficar ansioso com medo, mas desejar a volta de Cristo. Atos capítulo 1, verso 11 diz assim, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. No dia da ascensão de Cristo, os anjos do Senhor já alertaram os discípulos que repassaram para nós através da escrita, dizendo assim, olha, esse Jesus que vocês estão vendo ir para o Pai, um dia Ele vai voltar. 2000 e aproximadamente 22 anos se passaram. Estamos em 2023. E essa promessa continua válida. O Senhor vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
E é interessante, meus irmãos, que no dia da volta de Cristo, talvez nós não estejamos num dia de culto. Talvez a Michele vai estar lá fazendo um procedimento, de repente a mulher lá fala: cadê a mulher que estava fazendo o procedimento de mim? Foi embora. Talvez o Weber lá está coordenando lá os vendedores, lá daqui a pouco, ó, fica esperando aí que eu só vou ali tomar aguinha e já volto. Daqui a pouco os vendedores falam assim: mas o coordenador Weber não aparece, cadê? Chega lá no encontro, de uma forma prefigurada, tá? Chega lá no bar, ele falou que ele foi, só tem a roupa do Weber, cadê o Weber? Foi embora. Chega alguém que vai comprar instrumento lá no Douglas, lá, eu vim buscar meu cavaquinho aqui, está atrasado aí, cadê o Douglas? Foi embora, o Senhor já levou. Um dia, esse dia vai chegar, meu irmão. Talvez nós podemos estar até reunidos aqui, e todos aqueles que não estão só na igreja, mas fazem parte da igreja, no abrir e fechar de olhos, nós seremos levados com o Senhor. É claro que isso vai preceder aqueles que vão ressuscitar em Cristo primeiro, mas nós seremos levados pelo Senhor, e a concretização da volta de Cristo, ou da parousia, vai ser algo real e não apenas fictício. Creia nisso, crie expectativas, viva essa expectativa. 2 Pedro 3,8 diz assim: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos também é apenas como um dia. Deus não está preso a esse tempo. Deus não está preso a esse relógio de 24 horas. Deus não sofre como nós sofremos, no aspecto de que, quanto tempo vai demorar isso para acontecer? 20 anos? Isso aí, não existe isso para Deus. Deus não está dentro desse tempo, Ele não está, de certa forma, condicionado a esse tempo que nós estamos. Não existe envelhecimento de Deus, porque Deus é eterno. Deus não é um senhor de bengala, enrugado por conta dos anos que se passaram, 5.000, 6.000, 7.000, seja lá quanto tempo a existência de Deus, até porque Ele sempre existiu, não tem uma data de início e também não tem uma data de fim. Mas a verdade é que essa representação de tempo, de espaço, isso se refere apenas à raça humana, às coisas criadas, mas para Deus não. Eu quero perguntar para você: você já parou para pensar que quando nós entramos em 2023, nós estamos mais próximos da volta de Cristo? Tente imaginar aquela viagem que você vai fazer, está chegando. Há quanto tempo falta? Ainda falta 2 anos, mas tudo bem, quando eu comecei a pagar faltava 5. Agora falta o quê? 2 anos, estamos próximos. E esse tipo de expectativa, ela é saudável, ela é boa. Sabe por quê? Porque você vive na perspectiva daquilo que você espera, de um lar eterno, da volta do teu Salvador. Sabe aquele prazer, aquele que a pastora disse no início aqui? Em minhas orações, às vezes eu falo isso: Senhor, eu anseio por esse dia, um dia que eu possa chegar perto do Senhor. Eu sei que o Senhor é Espírito, a tua palavra diz que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em Espírito e verdade, que o Senhor é Espírito, mas eu sei que nós não vamos poder visualizar o Senhor. Eu quero poder chegar um dia assim, olhar para o Senhor e poder te abraçar, poder te beijar. E eu sei que mesmo num corpo imortal e já incorruptível, porque já passei pela transformação, da glorificação, eu sei que não existirão ainda palavras que possam expressar a minha gratidão por tudo aquilo que Ele fez por mim. Talvez seja melhor você criar uma expectativa de que você está mais próximo da volta de Cristo do que qualquer outra expectativa. Quando aconteceu o que aconteceu nessa transição de governo, eu confesso que eu fiquei um pouco triste, frustrado, mas ainda parece que eu estou vivendo a prorrogação, não terminou ainda. E a hora que chegar na prorrogação, ainda eu acredito nos pênaltis, alguma coisa parecida. Eu falei assim: bom, Senhor, e se está chegando o tempo da sua igreja ir embora? A sua igreja está tão ansiosa para que as coisas melhorem, mas está chegando o tempo da sua igreja ir embora. O problema é de quem vai ficar. Nós temos que nos alegrar com a parousia, com a volta. Estamos indo para um lugar, meus irmãos, nós estamos indo para um lugar eterno, um lugar onde que não tem mais conta de água, não tem conta de luz, não tem net, não tem mais arrumar carro, não tem mais PVA, não tem mais IPTU, não tem que ir no médico, tem que fazer check-up, não tem nada disso. Tudo isso vai acabar.
crie expectativas de que você está mais próximo da concretização da parousia, da volta de Cristo. Mesmo que você já tenha ouvido essa mensagem há muitos anos, nós estamos mais próximos, cada dia mais próximo. Crie também expectativa de que nós estamos mais próximos da ressurreição dos mortos. Quem já viu o trailer? Aliás, quem nunca viu o trailer do Michael Jackson, do Thriller? Eu acho que a maioria de nós já vimos. E o que a gente vê é o seguinte: é os mortos saindo dos sepulcros, mas que continuam o quê? Mortos. E vou dizer, é morto feio, hein, gente? Vocês já viram? É morto feio, esfarrapado, caindo dente, caindo orelha, caindo perna. Aquele negócio feio. É o resto mortal mesmo. Eu me lembro quando eu era garoto, eu gostava de ir no baile, eu gostava de dançar. Hoje as juntas não ajudam mais. E eu ficava vendo aquele trailer do Thriller, eu não era cristão ainda, né? E aquilo me amedrontava. Aliás, isso amedrontava até as crianças, até o jovem da época. É um negócio, por mais que fosse uma dança, mas é um negócio meio horripilante. Pelo menos para mim sempre foi. Agora tenta você imaginar. Eu sei que é difícil, mas tenta você imaginar que um dia isso vai acontecer. Mas as pessoas que vão sair do túmulo, elas não vão sair do túmulo como saíram aqueles personagens do Thriller. Tudo esfarrapado, tudo esbagaçado, tudo caindo no olho, caindo no braço. Nada disso. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro, mas eles não vão ressuscitar num corpo degradado, num corpo destruído. Não, já é um corpo já transformado. Aquele que morreu velho, esbagaçado, talvez faltando uma perna, faltando um braço, careca, desdentado, seja lá o que for. Você vai ver essas pessoas. Tente imaginar uma cena, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Cristo voltar, nós que estamos em Cristo, mas estamos vivos, não vamos preceder aqueles que morreram em Cristo. Então a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro e depois nós. Acredito eu que será possível. Agora tenta você imaginar pessoas que morreram em Cristo Jesus, que há muitos anos você não vê, e que talvez dentro de você bate uma saudade. Eu às vezes sinto isso com meu pai. Eu às vezes sinto isso com a minha mãe. Me dá uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria. Uma tristeza porque não os tenho mais comigo, mas uma alegria porque tanto minha mãe quanto meu pai morreram em Cristo Jesus. E eu sei que se eu não morrer antes de Cristo voltar, e eu fizer parte do arrebatamento, votos esses que eu faço, inclusive faço votos para você também, que assim a gente não precisa conhecer a morte. Aquele momento em que Cristo voltar e de repente for nos dado o privilégio de ver aquelas pessoas que a gente tanto amou, que se esforçaram, que viveram em Cristo, que doaram suas vidas para o seu Salvador, e de repente você vê aquelas pessoas saindo dos túmulos. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Meu irmão, você nunca viu uma cena como essa, cena essa que nós vamos ver. Ou nós participaremos dessa ressurreição, porque já teremos morrido, ou nós poderemos olhar com os nossos olhos, vendo pessoas que partiram, que doaram sua vida em Cristo, ressuscitando dos seus túmulos num corpo mortal, incorruptível. Meu pai vai ressuscitar sem bengala, com cabelo, a dentadura que ele largou não vai precisar, porque já vai ter dente, um corpo transformado. Isso vai ser um advento extraordinário. Essa expectativa você pode criar. Eu me lembro, depois da morte da minha mãe, eu conversava com meu pai, e eu dizia assim: pai, meu pai ainda não tinha recebido a Cristo como Salvador. Pai, você não tem o desejo de encontrar com a mãe? Ah, eu tenho. Eu falei: pois é, mas só precisa ir para o mesmo endereço que ela está. Porque a teoria é que assim, a frase de velório é muito comum, né? Ah, o fulano morreu, agora descansando, está descansando, agora já encontrou, né? O Pelé já encontrou lá com o Zagallo, ou quem morreu já está batendo uma bolinha ali em cima. É aquela história fictícia, aquele negócio que é história que nem criança está acreditando mais, né?
Nem criança está acreditando mais. Mateus Zagallo? O Zagallo está vivo. O Zagallo está vivo. Hein, meu amigo? Olha a cara do irmão João José. Está espantado ali com o Mateus Zagallo. Está vivo. Mas olha que o Zagallo encontrar com o Pelé, então, meu amigo, vai chegar a hora dele. Eu presumo que seja antes de mim, não sei. Só se acontecer alguma coisa de errado, mas presumo que vai ser antes de mim. Eu falei, pai, você não quer encontrar com a mãe? Eu quero, coisa que eu mais quero. Depois ele falou um negócio para mim que eu fiquei assim, falei, o que eu falo agora? Ele falou assim, eu quero encontrar com a minha mãe também, quero encontrar com meu pai. Mas eu sei que tanto o pai do meu pai quanto a mãe do meu pai professavam uma fé totalmente diferente. Baseado naquilo que professavam, não sei o que aconteceu no último momento, mas baseado naquilo, não estão com o Senhor. Eu falei, pai, mas pensa na mãe agora. Quero. Ele falou, pois é. Então você tem que pegar o trem que vai para o mesmo lugar. Se você pegar o trem errado, você não. Sabe qual foi a última vez que você ouviu a mãe, pai? Aquele dia lá no caixão. Você viu o corpo dela. Foi a última vez. Nunca mais você vai ver. Não sei se é estratégia de evangelismo, mas eu só sei que isso foi entrando no coração dele e semeando a palavra. E o Senhor Jesus Cristo fez a obra no coração do meu pai. E eu sei que meu pai, por já ter morrido, como minha mãe, como minha avó, são aqueles que um dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, se eu não tiver morrido ainda, eu vou ter o privilégio de vê-los ressuscitando com um corpo mortal e incorruptível. E essa é uma expectativa que se você tem saudade de alguém que morreu em Cristo Jesus, é uma expectativa saudável que você pode alimentar dentro de você, porque isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, o Senhor voltará para buscar os seus, o Senhor vai chamar aqueles que morreram, que não existe mais corpo, talvez não exista nem mais ossos lá, mas Ele vai recompor de uma forma sobrenatural, e nós poderemos reconhecê-los. Mateus 27, 52 e 53 diz assim: os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Essa passagem se refere ao momento em que Cristo foi crucificado, e depois de crucificado, quando Ele deu o último suspiro, Ele morreu, aí o véu do templo se rasgou. E o que acontece? Depois de todo esse acontecimento, você já sabe, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e muitas pessoas que haviam morrido, há muita especulação de quem eram essas pessoas, mas não importa quem eram essas pessoas, mas pessoas que estavam em Cristo, que serviam ao Deus que criou os céus e a terra. A Bíblia diz que os sepulcros se abriram, e eles saíram de dentro do sepulcro. Eu fico imaginando que naquela época não tinha campainha, mas o povo saiu andando pela cidade, talvez batendo na porta de casa, deixa eu fazer uma visita para meu pai, deixa eu fazer uma visita para minha mãe. E talvez a mesma surpresa que ficou, os discípulos falaram assim: olha, é Pedro que está aí. Não, Pedro não está aí, Pedro está preso. Pedro está aí, rapaz, abre a porta que é Pedro. O outro falou assim: não é Pedro, é o anjo de Pedro. Não, é Pedro que está aí. Agora você tem que imaginar o povo, de repente vendo aquele estrondo, eu não sei o que aconteceu, se houve um grande terremoto a ponto de pessoas que estavam em lugares mais distantes ouvirem ou sentirem o tremor. Mas a Bíblia diz que eles saíram do sepulcro, eles andaram pela cidade e foram vistos por muitos. Ó, o fulano, não pode ser, ele morreu há 30 anos, mas é ele, eu vi, ele passou por aqui, o seu Mané, o dono daquela jeguinha, daquela mulinha, ele passou por aqui, ele morreu, não, ele estava aqui. Tamanho foi o poder da ressurreição de Cristo, que muitos naquela época já ressuscitaram. Mas esse não foi um privilégio somente das pessoas daquela época. É um privilégio e uma expectativa que a gente pode alimentar, que se nós não formos recolhidos antes, nós poderemos desfrutar desse mesmo privilégio, de ver pessoas. Não é costume nosso irmos ao cemitério, levar flor, né? De muitos, levar flor ou ficar ali conversando com o morto, porque a gente sabe que não está ali. Mas tem que imaginar uma pessoa que talvez ainda não tenha essa verdade assentada dentro dela. E vamos imaginar que justamente no dia da volta de Cristo, ela está lá colocando um vaso, trocando as flores, limpando o túmulo, que é muito comum fazer assim. Daqui a pouco Jesus Cristo volta, e a hora que ela está vendo, daqui a pouco começa a tremer, o sepulcro começa a abrir, ela vai falar: minha Nossa Senhora Aparecida, meu Deus, me ajuda. E daqui a pouco vê o parente sair dele, um parente que morreu em Cristo Jesus, algo inexplicável, e aquilo vai
mexer com o coração das pessoas de tal forma que as pessoas ficarão espantadas. E pode parecer um filme do Thriller, mas não. Acontece que no filme do Thriller as pessoas estão apodrecidas, mas essas que vão ressuscitar com um corpo mortal, incorruptível, não sujeito mais às leis deste mundo. Vai ser algo extraordinário. Outra expectativa é de que nós estamos mais próximos da glorificação do nosso corpo. Primeiro, nós estamos mais próximos da volta de Cristo. Pense nisso, meu irmão. 2022 ficou para trás. Nós estamos mais próximos da volta de Cristo. 2022 ficou para trás. Nós estamos mais próximos de ver com os nossos olhos, se não formos recolhidos antes, os mortos ressuscitarem com corpos perfeitos. Mas também nós estamos mais próximos de ver a glorificação do nosso próprio corpo. Tente imaginar um corpo como esse. Talvez você está aí se queixando das suas gordurinhas a mais. Outros estão se queixando porque come, nunca que engorda. Outros estão queixando da calvície. Outros estão queixando da dentadura. Outros estão queixando de cólica renal. Outros estão queixando não sei o que. Outros estão queixando aquilo lá. E de repente o Senhor vem nas nuvens, vem buscar aqueles que não estão na igreja, mas são da sua igreja. E de repente, como diz a palavra, no abrir e fechar de olhos, os mortos que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. E de repente você olha para você mesmo, que está em Cristo Jesus. O seu corpo é transformado e você começa a perceber que você que andava é curvado, você já está reto. A dor que te incomodava de um lado, de outro, já não está incomodando mais. E você olha e você percebe assim: o que aconteceu comigo? Aí você olha: Senhor, o Senhor voltou. O Senhor voltou. Os mortos ressuscitaram. Eu fui transformado. Chegou o momento da minha partida. Estarei com o Senhor nos ares e para todo sempre na eternidade. 1 Coríntios 15, 52 e 53, assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí ele diz por quê? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Num abrir e fechar de olhos, você vai olhar para o seu corpo e falar assim: eu não conhecia a morte, isso eu não conhecia até agora, é agora que eu não vou conhecer nunca mais, porque esse corpo que era mortal, ele se revestiu de imortalidade. Aquilo que existia de corrupção de mim, agora se revestiu de incorruptibilidade. Chegou o momento de eu partir para as moradas celestiais, para sempre com o Senhor. Não sou mais o mesmo. 1 Coríntios 15, 42 e 43 diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, mas ele vai ressuscitar imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Meu irmão, é essa expectativa que você pode e deve alimentar, de que vai chegar um momento que todas as dores vão acabar, as dívidas vão acabar, os maus relacionamentos vão acabar. Você não vai precisar mais plano de saúde, porque você não vai estar mais doente. E outra coisa, o plano de saúde vai ficar para aqueles que estão aqui, que não foram com o Senhor. Você vai para a morada celestial eterna, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, somente gozo no Senhor. Vale a pena estar com o Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Graças ao Senhor pelo seu sacrifício, pela expiação na cruz do Calvário, que Ele nos deu o direito, Senhor, de recebermos ao Senhor. E ao recebermos, Ele torna-se para nós o nosso Salvador. Se você tem que criar expectativa, crie sobre isso. Cristo vai voltar. Aqueles que você tem saudade de morrer em Cristo, você vai ver-os ressuscitar. Você que está sofrendo nessa vida por problema A, B, C ou D, num abrir e fechar de olhos. Sabe aquele negócio? Você está com uma dor, já sentiu aquela dor terrível. Aí você chega no médico e fala assim: não estou aguentando. O médico vai lá, aplica uma injeção. A questão se diz: 3 minutos você vê assim a dor dissipando, vai embora. Aí você fala: nossa, que alívio, que alívio. Eu nunca tive criança porque eu não sou mulher, né? Mas minha esposa teve 4. Então aquele negócio da dor de parto, aquela dor terrível, meu Deus, vai sair.
é um gigante, é um golista dentro de mim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Daqui a pouco não tem jeito, vai falar assim, aplica, dá uma anestesia, vamos tirar com a mão, né, amor? Acaba tudo, e fala assim, agora deixa dos médicos, o trabalho deles, deixa lá e sorrir. A pastora está falando que sai do inferno e vai para o céu, sai tudo. Tem que imaginar esse dia, meus irmãos. Você acorda, fala, Senhor, dor de cabeça, dor nas costas, Senhor, é isso, é aquilo, estou cansado. De repente, no abrir e fechar de hora, você percebe que tudo isso acabou. Chegou a volta do Senhor. E você que permaneceu em Cristo, você que foi resiliente, você que não desistiu. Pastor, mas às vezes eu peco, eu falho. Então aperta minha mão aqui. Somos dois, eu também falho, eu também peco. Talvez até mais que você. Talvez não, eu vou dizer mais do que você. Mas vale a pena continuar e até o final. Esses são os meus votos para você nesse ano 2023. Que você possa terminar 2023 com o Senhor. Quem sabe, eu não estou aqui querendo mexer com a emoção, mas quem sabe 2023 é o ano. E o Senhor vem nos buscar. E se Ele não vier buscar a sua igreja, talvez venha me buscar, venha buscar você. Por último, a expectativa que você pode criar, porque estamos mais próximos. Você está bem mais próximo da premiação do seu trabalho. Às vezes você pode olhar aqui e falar assim, do começo ao fim tocando teclado aqui. Outro fica ali botando umas palavras. Outro fica ali na frente com um microfone falando. Outro está ali na porta para receber pessoas. Daqui a pouco vem outro, toca um instrumento, outro toca outro. Que diferença isso faz? Quero que você saiba, meu irmão, que todo trabalho seu no Senhor está sendo observado pelo Senhor. Daquele que você pode considerar o trabalho mais simples ou menos importante, você considerar, não o Senhor, mas você considerar menos importante. Um pouquinho antes da oração, eu conversava com o Danilo. Eu falei, Danilo, você veio de uma determinada igreja, o que você fazia lá? Ele foi discorrendo de algumas coisas que ele fazia lá. E eu quero te falar, Danilo, tudo que você fez lá, filho, e ainda aquilo que você vai fazer, estando aqui conosco, você pode ter certeza, tudo que foi feito está anotado pelo Senhor. E eu quero que você saiba, não só você, mas todos nós estamos muito mais perto de recebermos o nosso troféu, chamado premiação, chamado galardão, chamado recompensa, como você preferir, mas está muito mais próximo de nós recebermos a nossa premiação. Mateus 16, 27 diz assim, pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. É interessante que esse versículo não está falando da salvação, mas ele está falando do que você fez enquanto salvo. Ele diz assim, olha, tudo aquilo que você fez enquanto salvo foi registrado. E por conta de tudo aquilo que foi registrado, que você fez, não negligenciou, isso não vai terminar apenas assim. Deus vai chegar, meu filho, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Não, existe uma recompensa para você. Existe uma recompensa, que essa recompensa é personalizada. A recompensa que eu vou receber não é a recompensa que o Pedro vai receber, que o Douglas vai receber, ou que a Rose vai receber, ou que cada um de nós vamos receber, não. É personalizada, é uma recompensa que vai mostrar para você o que você fez. Por que eu recebi isso? Você recebeu isso porque você fez isso, você foi obediente. Sabe aqueles dons, talentos que eu dei para você, você não encostou, você usou tudo. Então está aqui a recompensa para você. Tudo que você fez, não pensa que eu perdi um capítulo, não pensa que eu perdi um momento de todo esforço, até aquele esforço que você diz assim, será que vale a pena? Será que vale a pena vir aqui segunda-feira na oração, que vem 2, 3 pessoas, 4 pessoas? Será que vale a pena? Vai, tudo está sendo visto. Então nós estamos, meus irmãos, a expectativa que a gente pode criar é que nós estamos mais próximos desse tempo em que o Senhor vai nos chamar e vai falar assim, Edson, vem aqui, agora é a sua vez, filho. Eu vi suas dificuldades,
vi seus lamentos, vi as suas limitações, mas eu também dei coisas para você, eu dei dons para você. Então quero saber que, eu quero te falar uma coisa, está aqui o seu prêmio, mediante aquilo que você fez. Pode entrar no reino que foi preparado para vocês e todos aqueles que foram salvos, mas esse aqui é o prêmio por aquilo que você fez. Estamos mais próximos disso, meu irmão, muito mais próximo do que você pode imaginar. E isso nos leva a uma grande reflexão. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado. Você vai encontrar grandes homens de Deus que muitas vezes, quando foram tolhidos na igreja, porque pode acontecer, sabe o que aconteceu? Você vai encontrar a voz de um grande homem que diz assim: o mundo é a minha paróquia. A expectativa é de que estamos mais próximos do tempo da entrega do nosso galardão. Você trabalha para no final do mês receber o seu salário, não é isso? É isso aí. Quando você ajuda A, B ou C, não que você faça para isso, mas você espera que a pessoa pelo menos diga o quê? Obrigado. Obrigado. É uma recompensa que você foi reconhecido por aquilo que você fez. Se o homem sabe reconhecer, você imagina o Senhor. Se você pedir para mim descrever como é que vai ser esse galardão, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu sei alguma coisa, mas o tempo não é hábil para a gente poder falar sobre isso. Quem sabe numa escola bíblica, falar sobre o galardão. Mas uma coisa é certa: tudo aquilo que você fez está registrado. Só não está registrado aquilo que você não fez e poderia ter feito. Isso não vai comprometer a sua salvação? Não. Mas vai comprometer não o céu, mas vai comprometer talvez a forma com que você vai viver no céu. Pastor, mas eu estou salvo. Está salvo. Meus irmãos, é que a gente vive muito da perspectiva desse mundo. Existem coisas, a palavra diz assim: olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você nunca vai conseguir imaginar como vai ser esse lugar chamado céu, onde nós vamos habitar com o Senhor, e essa premiação que Ele tem para dar para você. Tente imaginar algo extraordinariamente grandioso. Sua mente não consegue imaginar, porque Deus vai surpreender a cada um de nós. Eu finalizo essa mensagem citando 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ô meu irmão, eu vou dizer, minha irmã, como isso às vezes conforta o meu coração. Às vezes eu penso assim, meu Maurinho, meu Deus, está sendo em vão algumas coisas. Parece que a gente não vê assim aquilo que a gente gostaria de ver. Tem hora que eu falo: será que está adiantando alguma coisa? Aí o Senhor sempre me leva: tudo que nós fazemos, nada é inútil, nada é em vão. Eu fico pensando, se eu posso ter a certeza dessa recompensa para mim, eu fico imaginando o que recebeu Moisés, o que recebeu Abraão, o que receberam os profetas, o que receberam os mártires dos primeiros anos da igreja, em que eles foram decapitados, foram torturados, foram esquartejados, foram cerrados ao meio. Segundo a história, o único que não passou por esse tipo de tortura foi João. Aliás, ele passou, mas não morreu. Segundo a tradição, conta que ele foi mergulhado num tacho de óleo fervendo, o apóstolo João. Ele tinha que sair de lá o quê? Só o osso, né? Tiraram o João de lá de dentro inteiro, nada aconteceu. Como Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, que foi aquecido 7 vezes mais. Foi o único que não passou por isso. Tiago, logo no início, perdeu a cabeça, morreu. Conta a tradição que Pedro, quando foi, vai morrer como teu Salvador, para largar de ser besta. Ele falou: não posso morrer como ele, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Vai me crucificar, então que seja de ponta cabeça, porque se eu morrer como ele, não, eu não mereço, nem a morte que ele teve eu mereço ter. Tamanho pecador que sou. Meu irmão, nada de que você faz é em vão. E é claro, para o Senhor. Às vezes para o homem vai ser em vão, para você
Porque o homem às vezes não reconhece, o homem deixa de ver, o homem deixa de reconhecer. Mas se você fizer tudo que você fizer no Senhor e para o Senhor, nada vai chegar no céu e falar: Senhor, mas de tudo aquilo que o Senhor anotou aí, só tinha um anjo meio incompetente, porque tem coisa anotada na minha agenda que eu fiz, que ele não anotou. Mas olha, se isso existir, estou brincando, mas se isso existir, vai acontecer o contrário. Falou assim: eu nem lembrava que eu tinha feito isso. E está aí anotado. Falou assim: não, aqui não escapou nada, tudo que você fez está anotado, filho. Crie essa expectativa. Existe um prêmio para você que é melhor do que a sua aposentadoria, é melhor do que a casa que você conquistou, é melhor do que a bênção da cura de uma enfermidade incurável que você recebeu. A premiação que te aguarda é algo inexplicável, é algo indizível, é algo inexplorável, é algo inimaginável. Porque o Senhor tem prazer em presentear os seus. Eu termino essa mensagem então dizendo para você: viva na expectativa de que Cristo voltará para buscar os seus. Quando você acordar amanhã, você fala: Senhor, é hoje? Será que é hoje? Senhor, se for hoje, vai ser um grande dia. Daqui a pouco eu vou até ficar perto do cemitério. Tem gente que morreu lá em Cristo Jesus, parente. Eu quero ser o primeiro a ver. Eu quero ser o primeiro a ver. Chega no final do dia, não aconteceu, você vai dormir, não disse agora: Senhor, será que é hoje? Será que é hoje? E se for hoje, vai ser maravilhoso, porque eu não só vou ver, eu não só verei o Senhor voltando, não só vou ver os mortos ressuscitando que morreram em Cristo Jesus, mas eu também vou ver no meu próprio corpo transformado, totalmente transformado. E hoje eu vou ser elevado com o Senhor e vou estar para sempre. Será que é hoje? É que a gente está vivendo muito da expectativa das coisas daqui. O que eu vou fazer amanhã no escritório? O que eu vou fazer amanhã na funilaria? O que eu vou fazer amanhã nisso aqui? O que eu vou fazer amanhã? Pode não haver amanhã. Amanhã pode ser o dia da volta do Senhor, e você precisa viver nessa expectativa. Não se você vai ganhar um aumento de salário, embora você possa ganhar. Não se você vai ser curado, embora você possa ser curado. Mas viva na expectativa. O Senhor está às portas. Ele está muito mais perto do que você pode imaginar. Muito mais perto. Viva na expectativa de que seu corpo vai ser glorificado e todo o sofrimento vai terminar. Viva na expectativa da sua premiação, que está reservada diante de todo empenho. Sabe aquela madrugada, aquelas madrugadas que você levantou, você não queria orar, mas o Espírito incomodou e você ficou ali, com artrose, doendo no joelho e doendo nas costas, mas você insistiu em oração. Tudo foi anotado. Sabe aquele tempo que você gastou olhando, lendo a palavra do Senhor, para o Senhor, eu quero conhecer a tua palavra, mas eu quero te conhecer também. Tudo está sendo anotado. Sabe aquelas almas que você está levando o evangelho para elas? Elas estão resistentes, mas você está levando, está sendo anotado tudo isso. Sabe aquelas pessoas que você está orando, porque elas estão enfermas, está orando por elas, ou até orando nelas. Você não está vendo nada, mas você está orando, tudo isso está sendo anotado. Sabe aquele tempo que você deixou, falou: Senhor, eu poderia trabalhar aqui e ter um rendimento maior, mas eu quero abrir mão disso, porque eu quero investir na sua obra, eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero servir com tudo aquilo que o Senhor deu para mim, eu quero ser uma bênção. Está sendo anotado. Ele deixou de fazer aquilo que era para ele, para fazer aquilo, como diz a palavra, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar em pé? Se você tem expectativas para esse ano de 2023, seja elas quais forem, mas eu gostaria de pedir licença para você, para que você inclua essas expectativas também na sua vida. Viva na expectativa. Hoje o novo governo assumiu. Já pensou se amanhã Cristo volta? Quem vai ficar mais frustrado não é aquele que perdeu a eleição, mas aquele que assumiu, porque Cristo voltou. Viva na expectativa de que você vai rever seus entes queridos que morreram em Cristo Jesus. E melhor do que rever, sabe o que é, irmão João? Vai ver e vai continuar vendo para todo sempre, porque no mesmo lugar que você está indo, eles estão indo, nós vamos viver para sempre. Eu não sei como é que vai ser no céu, não sei esse negócio no núcleo, né? Que não vai ter casamento, esse negócio, né? Não vai ter lá. Mas vai ser um negócio melhor. Assim, show de bola. Não dá para explicar. Dá para explicar, Crediano? Não dá para explicar.
Na hora que aquele dinheiro chegar no céu, falar assim: nossa, sofri tanto para comprar um apartamento, era o sonho da minha vida. Se eu soubesse que era isso, estava me esperando, eu lá estava para apontar pé naquele apartamento, eu estava pensando nisso. Meu irmão, minha irmã, que essas expectativas façam parte da sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Senhor, se amanhã acordarmos, ou se no meio da noite o Senhor vier buscar a sua igreja, de uma forma metafórica, a tua palavra diz que o Senhor virá como um ladrão na noite. Não está dizendo que é à noite, mas como um ladrão, vai surpreender muitos. Não tem problema não, Senhor. Vai ser uma surpresa tão agradável. Vai ser tão bom, Senhor. Vai ser bom saber que o Senhor foi, mas saber que aquilo que o Senhor prometeu está se concretizando, a parousia. Oh Pai, nós vamos poder rever todos aqueles que morreram em Cristo, mesmo que foi na última hora, Senhor, estava nos 45, 44 e 59 do segundo tempo, não ia ter prorrogação, mas naquele momento foi como ladrão na cruz, recebeu o Senhor. Eu vou poder rever essas pessoas, estar com elas para todo sempre. Tão bom quanto isso, Senhor, olhar para o meu corpo, que já talvez está desgastado com o tempo, com as ansiedades, com os medos, com tantas coisas, com as doenças psicossomáticas, aquelas que se transformaram em algo físico, Senhor, mas olha que eu olhar para o meu corpo, está tudo transformado, está tudo novinho, tudo peça nova, tudo novo. Vai ser maravilhoso. E além, se já não bastasse isso, o Senhor vir buscar a tua igreja. Se já não bastasse eu ver aqueles que eu já estava com saudade, se não bastasse eu ver o meu corpo transformado, ainda a hora que eu chegar na porta do céu, falar: filho, eu vi tudo que você fez lá, eu vi todo o investimento que você fez, então eu quero que você se aproxime, está aqui a sua recompensa, por todo o seu esforço, por toda a sua dedicação, pelas noites perdidas de sono, pelo tempo que você gastou levando a minha palavra para aqueles que estavam se perdendo, e olha, eles estão vindo aí atrás, porque foram salvos. Está aqui a sua premiação, eu não perdi nada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que seja essas as nossas maiores expectativas para esse ano de 2023. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?